Então, essa questão de viagem no tempo é uma coisa que instiga todo mundo, né? Porque isso sempre existiu na literatura. Desde os anos 80 para cá, muito mais presente, né, nos filmes e séries. Mas antes disso já existia essa ideia em livros. Mas isso daí, de fato, é pura ficção. Em outras palavras, mentira, ou, no máximo, uma possibilidade ainda não plausível. Porque se fosse verdade, se chamaria verdade, e não ficção. E quando a gente fala de uma possibilidade ainda não plausível, pode ser que um dia, quem sabe, venha a ser possível, mas pode ser também que não venha a ser possível. E tudo isso dá muita confusão, porque as pessoas ainda não entenderam a teoria da relatividade de Einstein. Que é basicamente o quê? É basicamente uma contraposição a uma ideia anterior de tempo e espaço, preconizada pelo Newton. O Newton colocava o quê? Que o tempo era tão fixo quanto o espaço, ou seja, o tempo não mudava, o tempo era contínuo. O tempo era aquela mesma medida, sempre. Então, enquanto para o Newton, que na sua época, né, não existia ainda aviões supersônicos, trem-bala, conhecimento de outros tipos de velocidade, o tempo era fixo, a distância do ponto A para o ponto B era fixa. Já com Einstein, tudo isso vai mudar. Einstein vai dizer que tempo e espaço é relativo ao observador. O ponto onde o observador está no espaço, a maneira que o observador está no espaço, seja parado ou em alta velocidade de movimento, vai determinar a forma que este observador, este é o ponto, que este observador vai sentir, vai perceber o tempo e o espaço. Numa alta velocidade, por exemplo, a velocidade da luz, para este observador é como se o tempo e o espaço se encolhessem, em comparação ao observador que está parado ou numa velocidade menor. Só isso, e isso você vê no seu dia a dia, isso é observável por nós, na nossa experiência cotidiana. E aí tem aquele exemplo lá dos irmãos gêmeos, né? O famoso exemplo. Então, existem dois irmãos, um fica na Terra, enquanto o outro vai viajar para um ponto do espaço à velocidade da luz. Quando este outro voltar do espaço, o que lá para ele passou um período de alguns dias, aqui na Terra terá passado anos. E ele vai encontrar o seu irmão bem mais velho, já envelhecido, e ele jovem, praticamente da mesma forma que saiu. Então aí é como se ele tivesse viajado para o futuro da Terra. E daí que saiu esse monte de especulação e filmes sobre viagem no tempo, séries, né, na Netflix mesmo. Gostoso, eu também assisto, mas a gente tem que ver que é ficção, é mentira, é invenção, é fantasia. E por quê? Veja bem, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de uma medida de deslocamento de um ponto a outro, de uma medida de transformação de uma coisa em outra. Por exemplo, o tempo que leva para a sementinha virar planta. Então, qual é o tempo terrestre? Que unidade de medida nós estabelecemos na Terra? A medida de tempo que nós estabelecemos na Terra é a rotação do eixo da Terra sobre si mesma. Então, X rotações vai ser uma hora, um dia, uma semana, um mês.
Este é o tempo dessa dimensão. O que é dimensão? Realidade. Este é o tempo desta realidade terrena. Quando um cara vai viajar à velocidade da luz, se isso um dia for possível, ele saiu do tempo desta dimensão. Ele saiu da unidade de medida que nós usamos para falar sobre o que é tempo nesta dimensão. Ele entrou, portanto, numa outra dimensão, numa outra realidade temporal. E dentro da teoria do Einstein, quanto mais rápido o movimento, mais devagar o tempo passa. Portanto, se você entrar numa dimensão da velocidade da luz, o tempo para você vai passar muito devagar. E não é que em horas dentro daquela dimensão você terá vivido anos comparado à dimensão terrena. Não, dentro daquela dimensão você vai viver horas que são as horas mesmas, comuns àquela dimensão. Só vai parecer anos se eu comparar a minha dimensão temporal dentro daquela realidade da velocidade da luz com a dimensão temporal da Terra, do tempo passando na Terra por uma pessoa que está lá e tem a mesma idade que eu. Vou explicar isso de uma outra forma mais simples. Imagina que em vez dos irmãos gêmeos, nós temos 2 cubos de gelo. Um cubo de gelo vai ficar num prato em cima da sua mesa, em temperatura ambiente, no tempo e espaço terreno, para derreter. E outro cubo de gelo nós vamos colocar dentro de uma panela, no fogão, com o fogo ligado. E imagine que esse é o tempo da velocidade da luz. Bom, qual cubo de gelo vai derreter mais rápido? Óbvio que é o que está na panela. Por quê? Porque ele está dentro, ele está inserido numa outra realidade. E se o cubo de gelo que está lá na mesa observar ele lá derretendo, vai falar: nossa, mas como ele está envelhecendo. Puxa vida, quantos anos já se passaram? Entende? Mas a questão é que não dá para você, dentro de uma outra dimensão temporal, de uma outra realidade, comparar com outra realidade terrena, por exemplo, e querer daí tirar conclusões e dizer que você pode viajar para o futuro dessa realidade e tal. Veja, digamos que nessa outra dimensão que você está, você sincroniza o teu relógio com um relógio na Terra. Então, enquanto aqui na Terra seria, por exemplo, 2 horas da tarde, nessa outra dimensão que você está, com o tempo mais acelerado, em comparação ao tempo terreno, lá já seria 4 horas da tarde, por exemplo. Você, nesta outra dimensão, em comparação com o tempo terreno, estaria 2 horas à frente na Terra. Aí vamos supor, então, que você resolve sair da sua dimensão e vir para a Terra. Imaginando que, então, você virá ver o futuro da Terra, 2 horas à frente. E que se, no tempo da Terra, às 16 horas, vai acontecer um assassinato, como você está 2 horas antes, 16 horas é aí agora, você saindo daí agora e indo para o tempo da Terra, vai chegar lá 2 horas da tarde e vai impedir esse assassinato. É isso que a ficção científica trabalha, né? A ficção científica não, a ficção de Hollywood. Mas veja, não é isso que acontece. O teu relógio nessa dimensão da velocidade da luz está 2 horas à frente do relógio terreno, porque está numa outra dimensão. Se você sai dessa dimensão agora e volta para a dimensão terrena, supondo que teu relógio é automático e ele mesmo atualiza a própria hora, ao sair daí
desta dimensão e voltar para a dimensão terrena, o teu relógio, que nessa dimensão da velocidade da luz estava marcando 16 horas, ao chegar na dimensão da Terra e, portanto, se enquadrar ao tempo terreno, vai marcar 2 horas da tarde. Entende? Porque o tempo na Terra, as transformações da matéria na Terra continuam seguindo a mesma escala de desenvolvimento que nós medimos através do tempo. Não é porque você sai dessa dimensão e passa para uma dimensão mais acelerada, que saindo dessa dimensão e voltando para cá, você vai encontrar as coisas mais aceleradas, ou seja, mais desenvolvidas. Em outras palavras, você vai encontrar o futuro. Não, você vai encontrar o agora. O agora do tempo do desenvolvimento terreno. As coisas aqui vão continuar se movimentando igual. Foi você, na tua saída dessa dimensão temporal daqui para uma outra dimensão, que percebeu, sentiu o tempo, o espaço diferente. Entende? É isso que a teoria do Einstein vai falar. O tempo e espaço é relativo ao observador. Então, não é possível viajar no tempo no sentido de ir para frente ou ir para trás e encontrar, sei lá, a sociedade futurista de 2050 ou a sociedade medieval de 1500. Não, isso não é possível. Dentro da nossa lógica física, das nossas leis causais, isso não é possível. Agora, é claro que se você saísse dessa dimensão, fosse lá para uma outra dimensão espaço-temporal e de lá pudesse observar os acontecimentos aqui na Terra, de lá você poderia dizer o que se chama futuro, por assim dizer. Porque o tempo lá para você passa muito mais devagar e o tempo aqui para nós passa muito mais depressa. Mas qualquer evento que você observasse, né? Então, de lá, agora, nessa realidade temporal, você está observando o ano 2036. Você estaria observando 2036 acontecendo agora, aqui na Terra. Não é que lá você está à frente. E a gente nem precisa ir longe, né? O ser humano ele tem um espaço de vida aí de média de 80 anos, né? Uma mosca tem um espaço de vida de alguns dias. Tem outros insetos que têm uma vida de duração de algumas horas. Então você, olhando para este outro ser a partir da sua dimensão espaço-temporal, você vai observar passado, presente e futuro. Você vai observar todos os acontecimentos nele. Simplesmente porque você está numa outra dimensão. Mas se você pudesse entrar na dimensão espaço-temporal dele, ou seja, se transformar num mosquitinho e ir lá, no momento que você entrasse lá na dimensão dele, você estaria observando o agora dele. Como no momento agora, se você estiver aí no laboratório, né, fazendo igual o cientista, observando lá o desenvolvimento do vírus, que dura não sei quantos minutos, não importa o quanto o tempo passe rápido para ele, tudo que você está observando a partir da sua dimensão é o que está acontecendo na dimensão dele do agora. Não sei se está ficando claro, João. Eu espero que esteja, porque eu realmente estou dando o meu melhor aqui. Então, cara, é o que o Eckhart Tolle fala, é o Osho, enfim, todos os espiritualistas. É sempre agora. A consciência, a percepção, ela acontece sempre agora. É um agora eterno. Passado e futuro são conceitos. Passado são minhas memórias, experiências que já aconteceram e que só existem na minha memória. Porque elas já morreram. Aquela fechada que você tomou de carro ontem, já foi, aquilo não existe mais.
surgiu e desapareceu no espaço da existência. E o futuro é só uma projeção imaginativa, um exercício do pensamento que você faz juntando suas experiências passadas com seus anseios, desejos presentes e lançando uma criação futura, mas que só está no teu pensamento. Porque o futuro ele pode até acontecer, mas ele não vai acontecer no futuro, ele vai acontecer sempre agora, sempre no momento presente. Quando o futuro acontecer, vai ser presente, vai ser agora. Então, né, para te responder conclusivamente, baseado nos conhecimentos que a gente tem hoje de ciência, conhecimentos da nossa realidade, não é possível viajar no tempo, nem para frente, nem para trás. Dentro da espiritualidade, né, para quem acredita em registros akáshicos, enfim, vidas passadas, né, você acessa tudo isso através da memória, através de um banco de dados. É como um computador, que você liga lá e vai consultar e pesquisar notícias passadas. Futuro também dá para projetar, também dá para pesquisar coisas que sim, possivelmente vão acontecer, né? Hoje, muita gente vai morrer de Covid, amanhã também. Então, o próprio passado nos dá, sim, uma ideia do que será o futuro. Uma ideia, não com uma determinação. Agora, saindo um pouquinho da realidade, da forma como a gente conhece, e aí sim, entrando no campo da ficção científica, das teorias de conspiração. Se esse mundo que nós conhecemos, que nós habitamos, é uma realidade simulada, onde a nossa consciência real está plugada em algum bip, né? Chamar esse bip aí de Maia, e tá, por assim dizer, vivendo papéis, né, personagens. E aí, portanto, todas essas realidades, né, são virtuais como Matrix. Então sim, aí é possível dizer que dá para viajar para frente e para trás. Porque você vai estar pulando fases do jogo, né? Você vai para fases para frente ou volta para fases para trás. E aí isso explicaria muita coisa, né? Inclusive esse livro aí que você comentou, né? Os Códigos da Bíblia. Que sim, tem muita coisa ali que não dá para dizer que é coincidência, né? Inclusive quando eu estava na teosofia, eu fiz um curso de cabala e eles falaram lá no curso, né? Que 30% do que está na Bíblia é só conhecimento simbólico, arquetípico, né? Igual a mitologia, né? Aquilo lá não foi real, aquelas histórias não aconteceram, né? Mas através dessas histórias passa-se conhecimentos, ensinamentos, modelos de vida para o povo. E eles falam que na Bíblia seria a mesma coisa, que nada daquilo é real. Tem até um documentário alemão, nome complicado que eu não vou lembrar agora, que vai falar, né? Das diferentes religiões e como todos os personagens são iguais, né? Íris, Osíris, Maria, Jesus, Deus, por aí vai. Então, se a realidade é um game, é um jogo, lila, né? Como os indianos gostam de falar, e se ela é virtual, como em Matrix, né? Que haviam tantas realidades virtuais. Sim, aí é possível viajar para o futuro e saber o futuro. Por quê? Porque ele já está escrito. Aí é possível, sim, os códigos da Bíblia terem sido escritos há 3.000 anos atrás e terem sido entregues para quem se interessava em entregá-los, né? Para que aquele que tivesse conhecimento disso fizesse um bom uso. Só não se sabe se é um bom uso para o coletivo ou um bom uso voltado para si mesmo, para uma determinada raça, né? Enfim, mas nem quero entrar nisso daí. Mas o fato é que seria possível, sim. E aí, em sendo possível, em levando essa possibilidade a sério, a questão que fica é, estamos aqui porque queremos, né? Nós quisemos jogar, experimentar formas de ser, interagir, experimentar outro tipo de realidade, porque sendo pura consciência, não havia nada para se fazer lá naquele imenso espaço vazio do nada.
que somos nós mesmos, ou estamos aqui numa prisão dimensional, nossa consciência está presa, e aí foi presa por seres maus, estamos sendo cultivados, estão aproveitando nossa energia, tudo aquilo que a gente já, ouviu aí em várias outras teorias esotéricas e de conspiração. Olha, eu não sei, mas o fato é que dentro das duas possibilidades só tem uma forma de sair do jogo. E não é apertando um botão, não tem um botão para você apertar aqui e falar fim, final do game, desliga, off. Não. A única forma é você se dar conta que é um jogo. Porque tudo isso daí, João, tudo isso daí eu já assisti, sabe? David Icke, eu sei o que ele fala, eu já acompanhei. E eu sei o que ele fala, aumenta a sua vibração, né? Eu sei a solução que ele dá, aumenta a sua vibração. Vários outros, esse povo que canaliza aí Saint-Germain. Ai, nossa, é tanta coiseira. Mas todos eles falam, aumenta a sua vibração, né? Assim, vai para a vibração do amor. O que isso quer dizer? Expanda a sua consciência. Saia da identificação egóica. Porque só quando você expande a consciência, só quando você sai da identificação egóica, é que você consegue ter uma visão ampla. E só quando você consegue ter uma visão ampla, não condicionada aos referenciais do jogo, ou seja, não condicionada à Maia, é que você se dá conta de que você é consciência, é que você se dá conta que você é essa realidade maior. E aí você vê que é um jogo. Sair do jogo é ver que é um jogo. Sair do jogo é ver que toda essa realidade aqui é projetada, que isso não é real, que a única coisa real é você, consciência. Entendeu? É isso que eu percebi de todas essas linhas de entendimento aí, sabe? Estudando Cabala, tem lá, você vai subindo nas sefirás, né? Usando aquele caminho evolutivo que casa com as cartas do tarô, com as letras hebraicas. E é um caminho de ascensão à consciência. No espiritismo, ou nessas linhas, né, que acreditam na questão kármica, na evolução espiritual, tem uma linha evolutiva que também você vai se desidentificando do ego, ampliando a sua consciência e subindo rumo a uma consciência crística, ou seja, purificada, ampla, livre de condicionamentos. Então, o que eu percebo é que seja qual for o entendimento, um entendimento mais puro, eu vou chamar de puro, né? Mais coerente, como, por exemplo, o Vedanta e o budismo, o Tao, que eu gosto muito também, ou esses conhecimentos assim, sei lá, mais viajados. Nem queria usar essa palavra, meio um pouco falta de respeito, mas assim, é que eu acho um pouco viajado, né? Dessas teorias da conspiração, que tem gente, enfim, tem seres nos prendendo aqui e tal, não sei o quê. Todos estão apontando a mesma solução. Ampliação da consciência. Visão, pega a visão, sabe a música? Pega a visão. Tipo assim, olha isso aqui de cima. Sai de dentro do labirinto. Não fica procurando saída nesse labirinto. Escala ele, sobe e olha ele de cima. Veja o jogo. A saída do jogo é ver o jogo. Então, João, é isso que eu penso. Eu não sei se ficou claro aí pra você não, mas enfim, é isso.